Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis 17:8. Primeira Reis 17:8. Amém? Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vá a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traga-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água que beba. E indo ela, buscou, e ele a chamou e disse-lhe: Traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vá e faça conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traga-no para fora. Depois fará para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Pode sentar. Bom, a palavra de hoje que eu trago é dessa viúva. Vocês já conhecem, né? Que aqui o texto vem dizer que Deus manda, antes disso, o profeta ele está fugindo, né? Fugindo da rainha Jezabel. E antes disso, bem adiante, ele se esconde, ele sai fugido, ele fica sendo alimentado pelos corvos, né? Que Deus ordena que alimentasse ele. E o que eu trago aqui? Deus ordena que ele vá até essa cidade, né? Que lá estaria uma viúva esperando por ele. Mas assim, o que eu quero trazer é que o que eu vejo essa viúva, se for comparar entre a viúva e o Elias estava na pior situação, pior do que ela, né? O que eu posso, assim, no meu entendimento, ele viveu uma situação pior do que ela, porque ele não tinha alimento, ele estava sendo fugido, porque iam matar ele. Essa viúva, não que ela não passasse por provas, né? Mas, assim, a situação dela veio, né? Porque, assim, ele vai e o que ele encontra? Aquela mulher, né? Aquela mulher poderia ter se negado a dar água para ele. Ela poderia ter se negado, como ela fala aqui, que ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Ela poderia ter falado: não, eu não vou fazer. Mas ali estava um profeta de Deus, né? Ela sabia, eu acho que naquele entendimento dela, não pensar, ela sabia que era um profeta de Deus, era um homem mandado por Deus, né? E assim, talvez, eu fico imaginando assim, aquela mulher, ela não, naquele momento ela não tinha esperança de mais nada na vida. Que nem a gente perde o emprego, perde muitas coisas, só que assim, a gente não deposita a esperança em Deus, a gente quer depositar esperança em homens, mas a gente tem que depositar nossa esperança em Deus, porque Ele é Deus para fazer todas as coisas. E aqui, lá em Mateus diz assim, ó:
Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto o vosso corpo, que haverás de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário. Olhem para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Aqui a gente se preocupa com muita coisa. É claro, aquela mulher, ela só tinha, naquele momento, era só o que ela tinha, né? E ela pensava, eu vou comer. Ela estava sem esperança nenhuma na vida, né? Ela não sabia o dia de amanhã. Até porque, mesmo se ela tivesse dinheiro, muito dinheiro naquele momento, ela não ia conseguir comprar nada, porque não tinha. Não tinha, era seca, não tinha alimento. Então, ela ia esperar a morte, né? E eu, lendo essa passagem hoje, e me veio na mente, um dia desse, a gente comendo, a Duda não queria comer, aí eu falei, minha filha, come, porque você não sabe que é passar fome. Ela ainda falou para mim, para o Raimundo, bem assim, eu já passei fome. Eu falei, quando que tu passou fome? Um dia lá na igreja eu estava morrendo de fome. Eu falei, minha filha, isso não é passar fome. Eu falei, eu já passei fome. Aí ela falou, foi? Eu falei, foi, passei 2 dias de fome. Irmãos, essa fome que eu passei, não, eu estou com o Raimundo 20 anos, não foi enquanto eu estava com ele, eu me recordo aqui, eu acho que eu tinha entre 10 a 11 anos, não me recordo muito bem. Mas assim, o meu padrasto, ele vendeu a casa que a gente tinha e a gente foi morar de aluguel. Ele vendeu com a gente dentro, todo mundo dentro. E teve um certo momento que a minha mãe tinha que escolher, ou pagava o aluguel ou comprava comida. E eu lembro muito bem que nesse dia ela foi trabalhar e a gente ficou. Eu e meus 3 irmãos ficamos em casa. Não tinha nada. Somente vasilha com água na geladeira. E ela chegou, eu chorando, meus irmãos chorando, tudo pequeno, né? Aí a gente querendo comida, porque criança não quer saber. Criança quer saber de comer. Eu falo pela minha, porque assim, ela só quer do bom e do melhor, né? E ela falou, não tem comida. E eu chorando, meus irmãos chorando. Aí ela falou, não se preocupa não, o amanhã Deus dará. O amanhã só pertence a Deus. E eu sem entender nada, né? E no outro dia de manhã, uma tia minha que já faleceu, bateu na porta cedinho, era de manhã, não me recordo o horário. Mas ela estava saindo para o trabalho, quando ela chegou com 2 pacotinhos de suco, era um esquisuque daqueles, eu acho, bem pequenininho, que gastava mais açúcar do que... E com um pacote de biscoito, assim, daqueles redondo. Eu acho que é... Eu não lembro o nome. Mas se eu for no mercado, eu sei qual é. E naquele dia a gente comeu. Só que, assim, o que eu quero falar é que eu não entendia a provisão de Deus, entendeu? E hoje eu entendo que aquilo lá era uma provisão de Deus. No final do ano passado, eu fiquei desempregada em agosto. Recebi seguro até dezembro. E eu com o pé em outro, e agora, né? O Raimundo tinha acabado de abrir a loja. Eu sei que no meio do mês de dezembro, eu falei, amor, tira aí alguma coisa da loja, porque não tem dinheiro, não tem nada. Eu sei que foi o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Sem mentira nenhuma, irmãos. A gente vivendo só com R$50 por semana. Aí vão perguntar, mas aí tu tinha cesta básica, porque te dava? Não tinha. Ninguém chegou lá em casa para me dar uma cesta básica. Era R$50. E eu comentei com meu esposo, eu falei, amor, a gente está vivendo que nem aquela viúva. A viúva, né? Porque assim, quanto mais a gente tinha, mais a gente comia, a botija não acabava, o azeite não secava, o trigo não acabava, entendeu? Então, assim, eu tinha para dividir com meus vizinhos. A minha vizinha batia lá, vizinha, me presta um pouco disso, eu dava, entendeu? O que eu quero dizer é que, assim, muito antes de eu vir para a presença de Deus, eu aprendi que é melhor dar do que receber. Eu amo ajudar as pessoas. O Raimundo sabe disso, quando eu comprava alguma coisa, era novo, seja lá o que for, eu dava, eu não vendia, porque eu gostava de abençoar as pessoas.
E quando eu vim para a presença de Deus, eu aprendi isso, né? Eu já sabia, mas assim, eu aprendi que é melhor dar do que receber. Quanto mais eu tenho que transbordar na vida dos irmãos, né? E com aquela mulher não foi diferente, né? Ela poderia ter negado, porque só tinha para ela e para o filho. O que ela fez? Ela dividiu. Ela ouviu a palavra do profeta, né? E o profeta, com aquela palavra, veio e abençoou, né? E não faltou o trigo e nem o azeite. Eu coloquei aqui, 6 lições que eu posso aprender com a viúva. Olha só. Aquela mulher fazia parte do plano de Deus, sem saber. O que diz aqui? Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu ordenei. Quem ordenou? Deus ordenou, né? Se Deus está falando, ninguém pode meter a mão. É Deus que está falando. Se Ele está falando é porque Ele vai prover. Não importa a situação que você esteja hoje, amanhã Deus vai te dar e vai te dar em abundância. Amém? Olha no 2 aqui. Mesmo em meio às dificuldades, aquela viúva continuava lutando. Aquela viúva tinha tudo para desistir, mas em meio àquela crise que ela vivia, ela tinha e abençoou. Abençoou um coitado que estava na situação pior do que ela, né? E o que a gente está fazendo? A gente quer o quê? A gente está precisando ouvir a voz do Espírito Santo para poder abençoar alguma pessoa? Não, irmão, não espere ouvir a voz do Espírito Santo, porque talvez você não ouça se não tiver em comunhão com Deus. A gente, para ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que estar buscando todos os dias, em jejum, em palavra, buscando mesmo de todo o coração. Aí sim a gente ouve a voz do Espírito Santo. Uma certa vez a gente foi no São Sebastião 2, a Duda era pequena. E tinha uma criança e uma senhora pedindo calçado. Eu tinha acabado de comprar uma sandália nova para a Duda e aquilo me tocou. Eu voltei no sol quente porque me deu assim um negócio no coração. Vi a criança no sol quente descalça, eu tirei a chinela do pé da Duda e dei para a criança. E a Duda, sem entender, ficou chorando. Eu quero minha chinela, eu quero minha chinela. Eu falei, minha filha, a criança não tem. E no outro dia a Duda ganhou um saco de sapato, de sandália. Eu ensino ela todos os dias que a gente tem que abençoar. Esses dias mesmo ela falou, mãe, tem um sapato aqui, eu vou tirar, porque não cabe mais no meu pé, tem que dar para quem precisa. Eu falei, é isso aí, tem que dar para quem precisa. Terceiro aqui. Ela foi generosa com o profeta de Deus. Ele chamou e disse, traga-me um pouco de água. Mesmo vendo uma escassez de água, aquela viúva não se nega a dar água a Elias, né? Quando não cai chuva, as coisas ficam tudo seco, né? Não brota nada, fica tudo seco. As plantas precisam de água para sobreviver, né? E naquele momento, ela deu. Eu vejo assim, que, eu não sei, ela foi muito. Poderia ter profeta de Deus. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um punhado de azeite nessa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e meu filho, para que possamos comer e morrer. Irmãos, naquele momento, ela depositou tudo o que tinha naquele profeta, ou seja, ela depositou na mão de Deus, porque aquele profeta era o homem de Deus, né? O que a gente está depositando? Depositando as coisas na mão de homens? Não. Se você está passando por uma dificuldade, busque a Deus, porque Ele resolve os nossos problemas. Eu falo porque Ele resolveu os meus, e não foram poucos, foram vários. Quanto mais eu pensava, meu Deus, vai faltar, não, pelo contrário. Eu tinha e eu podia distribuir.
com meu irmão, porque quanto mais eu distribuía, mais a minha farinha se enchia, transbordava. Por mais que aquele celeiro esteja seco, o celeiro de Jesus nunca é seco, ele é transbordante, né? Ela reconheceu o homem de Deus. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora, porque tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Tem um versículo aqui que está lá em Êxodo. Êxodo 16, 4, que diz assim: então disse ao Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu, e o povo sairá e colherá dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Ou seja, aqui Deus traz uma provisão também. Provisão de quê? Provisão do maná, que mandava todos os dias do céu. E Deus ele colocava todos os dias, se era de dia, ele colocava nuvem de fogo, de nuvem lá para aquecer, para o sol não queimar a pele. As sandálias daquelas pessoas não se gastavam, as roupas não se rasgavam. Quer mais provisão do que isso? Né? É tão bom saber que eu posso contar com meu Deus. Quando essa pessoa coloca a sua fé em Jesus, nosso Deus se encarrega de proteger e prover e cuidar. Nosso Senhor sempre vai prover para seus filhos, embora muitas vezes não seja da forma que esperamos. Às vezes a gente quer tudo de Deus, mas assim, a gente quer na nossa hora, no nosso tempo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Ontem eu passei o dia todo resolvendo umas situações com meu esposo. A gente já chegou de tarde e eu cheguei assim, frustrada. Assim, nada deu certo do que a gente foi fazer. Eu falei, meu Deus. E eu estava agoniada. A gente foi para a célula. Quando eu cheguei, eu fui orar. E Deus vem com aquela voz, com aquela mansidão, né? E diz assim, o fardo é pesado, mas o meu jugo é leve. E eu fiquei assim, falei, muito obrigada, Senhor. E hoje, o que eu passei ontem, não foi nada, porque eu esqueci tudo que passou ontem. E ontem o que eu estava esperando, eu recebi hoje, né? Mas assim, a gente quer tudo na hora, mas não é na hora, entendeu? A gente, para poder receber as coisas, a gente tem que estar firme, que nem a palavra da célula de ontem. Firme na rocha que é Jesus, né? A gente tem que buscar, porque se a gente não estiver firme, qualquer problema, tipo o meu de ontem, ia me abalar e eu ia desviar. Mas não, se eu estou firme em Jesus, ele me abala assim, porque eu não sou de ferro. Mas assim, eu fico forte, né? E quando eu oro, Deus me fortalece. Aquela mulher nem esperança tinha, mas por mais que ela tivesse dinheiro, não tinha o alimento em lugar nenhum. A gente coloca a esperança no dinheiro, coloca esperança no emprego, como eu falei, né? E isso se vai, e a nossa esperança vai junto. Por quê? Porque a gente depositou a esperança nos outros, naquilo. E como eu falei, a gente tem que depositar a esperança em Deus. Elias, ele é pior do que ela, e ainda tinha um pouco de azeite e farinha para sustentar aquele homem, né? E o que eu aprendo com essa palavra é que, por mais difícil que as coisas estão, porque não está fácil, irmão, não está fácil comprar alimento, está difícil de emprego. Esse mês passado, em vez de eu comprar 4 latas de óleo, eu comprei 2, né? Porque se eu fosse comprar 4, dava 40. Então eu falei, não, vou levar só 2. Mas assim, o que eu quero trazer para nós é que a gente esteja sempre, independente das circunstâncias, a gente esteja com o coração sempre aberto a servir qualquer pessoa, independente do que você esteja passando, porque Deus vai abençoar, eu tenho certeza, assim como Ele me abençoa, né?
essa mulher estava lutando até o fim, com a atitude de uma mãe guerreira. Uma mãe guerreira que eu falo porque, assim, uma mãe não quer ver seu filho passar necessidade, né? Qual é a mãe que quer ver seu filho pedir e não ter para dar? Então ela lutou até o fim, para dar o sustento para aquele menino. Aqui em Lucas 11:13. Diz assim: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se ela acharia uma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Amém? Irmãos, o que eu quero falar, que em meio à crise que a gente vive hoje, que a gente possa estar buscando, mas buscando mesmo, buscando com fé, todos os dias. Se a gente orar, pedir a Deus, estiver na direção de Deus, Ele vai dar um discernimento para a gente, porque a gente só quer fazer do nosso coração, mas não é do nosso coração, entendeu? A gente tem que pedir, buscar a Deus, né? Acima de tudo e de todas as coisas. Eu logo que entrei para a igreja, que eu me converti, eu aprendi o seguinte: eu passei 2 meses, eu tinha um salário de quase 5 mil reais. Se fosse juntar a minha renda e a renda do Raimundo, dava uns 7. E eu, sem entender, eu comecei a dizimar uma parte só de um salário. Se eram 2 salários, né? Eu dizimava uma parte. Aí o que aconteceu? Deus veio e tirou o salário que eu não dizimava. E aí com a pregação do pastor, porque o pastor e a pastora nos ensina como devemos ser fiéis, né? Se a gente é fiel, Deus vai abençoar a gente. A gente não pode roubar a Deus. A gente pensa que Deus não está vendo, mas Ele está. E aí eu perdi aquele salário e eu fui entendendo, né? Como eu deveria dizimar. E logo depois eu perdi o emprego. Passei 10 anos numa casa, perdi o emprego, ficaram sem condições de me pagar. E mais uma vez eu fiquei numa situação, meu Deus, e agora? E nesse tempo o Raimundo estava desempregado. E eu falei, não sei o que eu vou fazer, a gente vai passar fome, né? E eu, nova convertida. E mais uma vez eu vi o prover de Deus na minha casa, porque eu sem nenhum recurso, a gente vinha para a campanha da semeadura, irmão, sem mentira nenhuma, com 20 reais no bolso. Esses 20 reais, eles se multiplicavam, porque tinha que colocar gasolina na moto todos os dias, e gasolina é cara. E eu via o azeite da minha botija multiplicar, porque eu distribuía, eu convidava a gente para almoçar na minha casa, né? E aquilo foi assim me despertando. E o que eu aprendo? Se eu sou próspera hoje, eu posso não ter R$1 no bolso, mas lá na minha casa a geladeira é cheia, no congelador a despensa é cheia de alimento. Mas por quê? Porque eu aprendi como eu devo dizimar. No momento eu estou desempregada, mas eu consegui uma diária. São 2 vezes na semana. É R$140 cada diária. Mas assim, essa semana eu não trabalhei na terça porque não teve produção. Mas assim, toda semana eu estou mandando meu dízimo. O pastor é pouco? É. Mas Deus me abençoa naquele pouco. Porque se eu sou fiel no pouco, Ele vai me colocar no muito, né? E Deus, Ele vai transbordar. Eu vou ser tão transbordante que eu vou ter com quem compartilhar. E essa bênção eu tenho que compartilhar com os irmãos, né? Porque se eu estou... É aquela bênção recalcada, sacudida e transbordante, né? Que é tão transbordante que eu tenho que compartilhar com meus irmãos. Eu não posso ficar com essa bênção só para mim. Eu tenho que sair dividindo com todos. E eu aprendi, né? O dever de dizimar.
E quando eu fiquei desempregado o ano passado, só que eu falava pro meu esposo, meu Deus, e meu dízimo. Eu não pensava nem em alimento, irmão, te juro. Eu pensava no meu dízimo. Como é que eu vou dizimar? A igreja precisa, né? Tem tanta coisa que precisa ser feita aqui e é feito com nossos dízimos e oferta. E o Raimundo falava bem assim, tia, calma, Deus vai prover. E ele proveu, né? O pouco que eu dizimo, mas é no muito que Deus me coloca. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque em momento algum Ele me abandonou. Eu sei que eu sou fraca, eu sou falho, que nem eu falo para Deus me perdoar dos meus pecados, porque eu não sou nem merecedora de tudo que eu tenho, da família que eu tenho, de tudo que eu tenho na minha casa. E Ele é misericordioso comigo. E eu só tenho a agradecer a Deus, irmãos, e essa é a palavra.